Prezada igreja, paz do Senhor a todos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que conseguiram chegar para o culto na casa do Senhor. Hoje nós vamos ler São João capítulo 17, versículo 21. Deus abençoe a estada de cada um dos irmãos e das irmãs, que seja frutífero a vossa vinda à casa de Deus. São João 17. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Convido toda a igreja a lermos juntos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Oremos com muita alegria, meus irmãos. Senhor Deus, te damos graça por esta oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos diante da palavra do Senhor, que fala poderosamente aos nossos corações. Eu te louvo pelos nossos internautas, que nos dão a honra de acessar a transmissão, para assim serem abençoados onde eles estiverem. Eu ministro sobre os nossos internautas a bênção, como também a igreja presente, aos irmãos que estão a caminho, para a glória do teu nome. Amém. Assentai, meus irmãos. Dê a paz do Senhor ao seu colega de banco aí. Às vezes é uma irmã, é um irmão, é o esposo, é a esposa, é o filho, mas aqui dentro da casa de Deus somos todos irmãos em Cristo. Glória a Jesus. Continuando sobre o assunto da união da igreja, hoje vamos falar para que todos sejam um. Vamos ler todos juntos o tema? Para que todos sejam um. Portanto, vamos falar da unidade da igreja. Vamos ler a introdução, eu e vocês, todos juntos. Esta é a vontade de Deus, a nossa unidade. Uma igreja unida se torna invencível e triunfante. Jesus nos fala que aquele quem com ele não ajunta, espalha, e quem não é por nós, é contra nós. Veremos hoje alguns benefícios que a unidade promove no corpo de Cristo. Glória a Jesus. Meus irmãos, sobre a questão da unidade, há o assunto das batatas. Um saco de batata estão unidas, mas não é unidade. Para ser unidade é preciso descascar, cozinhar e fazer purê. Aí é unidade. A igreja não basta estar reunida ou unida. A igreja, para ser forte, precisa ter unidade. É neste caminho que nós vamos caminhar, porque é esse o propósito de Deus para nós. Nós ainda somos poucos, mas se tivermos unidade, nós nos tornamos invencíveis nesta cidade. Glória a Deus. A unidade melhora o ambiente ao nosso redor. Irmã Andreia.
É difícil concebermos que um ambiente tenso, hostil, desunido, desarticulado, onde falte o amor solidário e a graça perdoadora, possa ser visitado pelo óleo, pelo orvalho, pela bênção e pela vida de Deus. Salmo 133. Vamos ler de cor o primeiro versículo? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meus irmãos, o salmista, usado por Deus, compôs este hino de número 133, que fala da unidade do povo de Deus e compara com o orvalho do Hermon. Para os irmãos que ainda não estudaram sobre isto, Israel só tem uma água, que é o orvalho do Hermon, que se torna no Rio Jordão, que deságua no Mar da Galileia, que volta a ser Rio Jordão e que deságua no Mar Morto. É a única água que Israel tem que passa no meio do território. E é com esta água que Israel faz proezas. Israel hoje é um dos grandes exportadores de alimentos, por incrível que pareça. O território de Israel tem 320 quilômetros por 100 e pouco de largura. É menor do que o estado do Espírito Santo. Mas ele usa muito bem a água. Hoje, Israel já dessaliniza, tira o sal da água do Mediterrâneo, que compõe também a sua irrigação. E a Jordânia não tem água. É Israel que abastece a Jordânia de água. E tudo começa no orvalho do Hermon, que vai formando pequenos regos, e um junta com o outro, e se torna o Rio Jordão. E o salmista compara a união da igreja com o orvalho do Hermon. Então nós somos pequenos, mas se nós tivermos unidade, nós podemos produzir muito. Para nós, para nossa família, para nossa igreja e para nossa comunidade também. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos e diga comigo: Senhor, eu tenho pouco, mas unido com os meus irmãos, com a minha igreja, nós podemos nos tornar fortes. E assim como Israel, com tão pouca água, ainda exporta alimentos, eu, a minha família e a minha igreja podemos exportar bênçãos para a vida das pessoas. Glória a Jesus. Que Deus faça isto na sua vida, a unidade. Em segundo lugar, a unidade legitima o nosso culto. E, irmãos, isto aqui é muito sério. Tem muita gente cultuando e o culto não está subindo por falta de unidade. Vamos ler juntos, toda a igreja? Jesus vincula nosso relacionamento horizontal, irmãos, com nosso culto vertical, Deus. A verdadeira espiritualidade pressupõe comunhão com Deus e com os irmãos. Vamos abrir em São Mateus 5, versículos 23 e 24. São Mateus 5, 23 e 24. Vamos ver o que Deus tem para nós aí. Podemos já ler. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Ok, meus irmãos?
Não adianta chegar na igreja dando glória a Deus, rajada de língua estranha, se não tiver bem uns com os outros, se tiver com alguma coisa guardada no coração. Este culto não vai subir. Então, cada um deve fazer um exame na sua vida. O esposo com a esposa, pais com filhos, irmãos em Cristo com irmãos em Cristo, familiares, parentes, para que o seu culto possa ser recebido por Deus, não é? Isto é muito importante. A igreja deve tomar consciência disto. Se eu tiver coisa ruim guardada no meu coração, o meu culto não será recebido por Deus. E o nosso culto, irmão, só tem sentido se Deus receber ele. Eu olho aqui para a face dos irmãos e percebo que talvez nenhum de vocês tiveram muita facilidade de estar aqui. Irmãos que trabalharam o dia inteiro, estão cansados, às vezes nem jantaram. Irmãos que vêm direto do trabalho. Eu vejo aqui o irmão Aldo, andou 54. É isso, irmão Aldo? 64 quilômetros para estar aqui. Depois do Girassol. Pegou seu carrinho, sua esposa, e estão aqui na casa do Senhor. Alguém pode pensar, mas para que tanto sacrifício? Aí o irmão Aldo responderia, para entrar no céu, meu irmão. É porque eu quero ser salvo, e então eu preciso sacrificar. Agora, meus irmãos, nós viemos com muito sacrifício. É preciso que o nosso culto seja aceito por Deus. Pode ser um culto simples, humilde, mas se Deus receber ele, glória a Jesus, tudo está resolvido. Porque quando Deus recebe o nosso culto, ele ordena o mesmo anjo que leva o nosso culto a ir no altar e encher a taça de brasas e vir e espalhar no meio da igreja. Essas brasas são as respostas àquilo que nós precisamos da parte de Deus. Primeiro o culto sobe, depois a recompensa desce para nós. Você já deu um glória a Jesus hoje? É possível que muitos irmãos, nós temos vivido, igreja, um momento de muita angústia na terra, uma perturbação. A vida está muito amargosa na terra, muito corrida, muito exigida. Hoje tem que se trabalhar demais para viver, muita competição, muita maldade, muita violência. Todas as pessoas com o nervo à flor da pele. Então, onde é que o crente encontra um lenitivo? É quando está na casa de Deus, nos braços do Senhor. Às vezes você entrou aqui nervoso, contrariado, triste, amargurado, mas você vai abrindo o coração, o Espírito de Deus vai agindo. Você está no meio dos seus irmãos, da sua família. Há um bálsamo de Deus que desce sobre a nossa vida. Agora é preciso nós mandar o nosso culto para Deus. Não perca a oportunidade de dar um glória a Jesus, de levantar a sua mão para manifestar a Jesus. A Bíblia fala de tudo isto, irmãos. João diz que quando chegou no céu ficou impressionado. Diz que os anjos se curvavam e abanavam as asas, e levantavam e ajoelhavam, e davam glória dia e noite, adorando a Deus. Deus gosta de ser adorado. Deus nunca deixa sem recompensa quem adora Ele. O que fez Jesus curar a filha da mulher sirofenícia foi quando a Bíblia diz que ela adorou ao Senhor. E você está adorando a Deus hoje. Vai trocando essa amargura que você entrou aqui com ela pela doçura da presença do Espírito Santo. Você que está me vendo, me assistindo agora, seja por uma transmissão de vídeo, pela nossa rádio, que esta graça, esta paz, esta bênção que nós estamos sentindo aqui em Brasília, que você sinta aí também aonde você está.
Então, meus irmãos, é preciso unidade para Deus receber o nosso culto. Em terceiro lugar, a unidade traz crescimento para o corpo de Cristo, irmã Andreia. A harmonia, a unidade de ação, a interdependência, a mutualidade, a solidariedade na alegria e no sofrimento de cada membro do corpo promove o crescimento tanto espiritual como material. Vamos dar um glória a Deus, meus irmãos. Então, o que é harmonia? Todos tocar no mesmo tom. O que é unidade? Todos ser como um só, unidade de ação. O que é interdependência? Uns depender dos outros. O que é mutualidade? Ser mútuo a ajuda de um para com o outro. O que é solidariedade? É uns ajudar os outros na alegria e no sofrimento. Nesse ajuntamento de ações, então a igreja é edificada. Vamos ler aí Efésios 4:16. Olha o que Deus tem para nós aí, irmãos. E com isto também a igreja ganha unidade na família. As famílias estão precisando muito de unidade. Glória a Deus. Eu, quando era presidente de mocidade, um dia um jovem da igreja, membro, cantava no conjunto, um rapaz até simpático, aí dos seus 23 anos. Eu fui visitar eles na casa dele, cheguei lá e ele veio contando uma vantagem. Um tênis, naquele tempo estava começando a moda de tênis. E ele então trouxe um tênis todo cortado de faca. E diz aqui, irmão, comigo é desse jeito. Meu irmão tem calçado o meu tênis sem me pedir autorização. Eu já falei para ele não calçar. Ele não para de calçar, então eu cortei todo o tênis e eu quero ver ele calçar agora. 2 irmãos, os 2 membros da igreja. Aqueles irmãos não entenderam o que é unidade na fé. Se o meu irmão está calçado com o meu tênis, para mim é como se eu estivesse calçado com o tênis. Se eu posso beneficiar o meu irmão, então eu sou abençoado também. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler? Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Jesus. Levante a sua mão assim comigo. Diga: meu Deus, ajusta o corpo, traz unidade ao corpo, para que todos sejam beneficiados. Oh, glória a Jesus por isto. Meus irmãos, diz que as ferramentas de carpinteiro fizeram uma reunião na liderança do martelo. Então fizeram uma reunião. Quando começaram a reunião, o martelo diz: olha, vamos reunir aqui. Reuniu o serrote, o martelo, a enxó, a grosa, o formão e tal. E aí, gente, vamos abrir uns com os outros. A gente está junto aí desde que nascemos. E o que é que a gente acha uns dos outros? Ver se a gente está gostando um do outro. Meus irmãos, quando as ferramentas abriu a boca, foi a surpresa. Um já levantou e diz: olha, martelo, para comer esta história eu não gosto do seu jeito. Você é muito barulhento, muito radical, sai dando pancada na cabeça do prego. E eu não gosto do seu jeito de ser. Você não tem delicadeza, você não tem educação, você só trabalha na pancada e tal. E aí o martelo diz: foi bom você dizer, serrote, porque eu também não gosto do seu jeito, não. Você, para trabalhar, um barulhão medonho, ainda cai uma poeira e suja tudo. Então eu também não gosto do seu jeito, não. Eu jamais seria um serrote igual você. E aí foi cada um falando dos defeitos do outro. Nisso que estão ali falando, chegou o carpinteiro. O carpinteiro chegou, juntou as ferramentas tudo e começou a trabalhar. Pegou o serrote, serrou a madeira, pegou a grosa, lixou, pegou a plana e coisa, e já foi fazendo. De repente fez um móvel muito bonito. Pegou as ferramentas, pôs tudo na caixa, e o móvel bonito, arrumadinho para vender, levou para fazer dinheiro. Aí as ferramentas dizem: a gente até que não gosta uns dos outros, eu realmente não vou com o seu jeito,
mas nós unidos e deixando o carpinteiro usar, sai uma produção bonita, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós não vamos assim concordar com tudo que os irmãos fazem, nós não vamos gostar do jeito dos irmãos o tempo todo, mas nós unidos na mão do carpinteiro, Deus faz coisa maravilhosa através de nós. Em quarto lugar, a unidade não permite a vantagem de Satanás sobre a igreja. Vamos primeiro ler 2 aos Coríntios 2, 10 e 11. Deus tem uma palavra para nós aí. 2 aos Coríntios 2, 10 e 11. Todos juntos, bem alegres. Glória ao Senhor. Deus abençoe a palavra dele na nossa vida. 2 aos Coríntios 2, 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Agora vamos ler juntos o comentário. Satanás só leva vantagem sobre nós quando estamos desunidos e desarticulados. Uma vara de bambu sozinha é facilmente quebrada, mas um feixe de bambu não pode ser quebrado. Assim como o cordão de 3 dobras, a unidade nos concede autoridade no mundo espiritual. Glória a Jesus. Voltemos a Efésios capítulo 3. Vamos ler o versículo 10. 3:10. Segundo o eterno propósito, não, é o 11. Para que, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Principados e potestades, igreja, as forças espirituais da maldade, que estão nos ares, governando a maldade na terra. E quando a igreja une, ela consegue desarticular o mundo espiritual do maligno. É o único jeito que a igreja abala a autoridade no mundo espiritual. O diabo não preocupa de crente ter diploma superior. O diabo não preocupa de crente ter habilidades manuais ou intelectuais. O diabo não preocupa de crente ser amigo de pessoas importantes. Agora, o diabo treme de medo quando ele vê a igreja unida. A igreja unida, ela abala o poder do mundo espiritual da maldade. Você sozinho, irmão ou irmã, você isolado, é facilmente pego pelo mundo espiritual. É a mesma coisa de uma ovelha desgarrada do aprisco. O lobo, dificilmente ele tem coragem de avançar sobre um rebanho que está unido e com o pastor por perto. Porque o pastor tem a vara e o cajado. Agora, quando uma ovelha dispersa, fica à parte, aí o lobo chega e devora. Você separado da igreja, você distante da obra de Deus, a sua família distante, vocês são presas fáceis. Agora, se nós nos unirmos todos juntos, o devorador não tem coragem de chegar. Ele não tem coragem de mexer conosco. Portanto, igreja, esteja unida. Tira do seu coração qualquer espírito de separação, de individualismo. Deus não te salvou para você ser ilha. Deus te salvou para você construir pontes. Deus te salvou para você unir uns com os outros. A vontade de Deus é a nossa união. Às vezes você pode ser forte, você pode ser hábil,
você pode ter recursos, você pode ter estudos, mas haverá momento na sua vida que, se você estiver sozinho, separado, você vai ser devorado pelo mundo espiritual da maldade. Agora, a igreja unida, junto com o seu pastor, o diabo pode dar volta ao nosso derredor. Glória a Deus, mas perto de nós ele não chega, porque ele tem medo do pastor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, nunca vamos querer ser ilha. Ilha nunca vira continente. Quem nasceu para ilha nunca vira continente. Então vamos estar unidos. É na unidade que nós somos alguma coisa. Em sexto lugar, quinto, né? Quinto lugar, sexto, né? A unidade nos faz persuasivos no mundo, no cumprimento da nossa missão, atrair pessoas para Deus. Irmã Andréia. A identidade cristã é a unidade e o amor. Portanto, sem a unidade, perdemos a credibilidade diante das pessoas e dificultamos sua conversão ao Senhor, uma vez que dificilmente acreditarão que somos de fato discípulos de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o mundo jamais vai crer numa pregação de um povo desunido. O mundo jamais vai crer na pregação de alguém que prega uma palavra de Deus, apresenta um projeto, se não for envolvido na união. Vamos ler para confirmar isso? São João 13, 34 e 35. São João capítulo 13, 34 e 35. Vamos então à palavra do Senhor, todos juntos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos ler a última frase de novo? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, o mundo vendo a nossa unidade, eles vão ter vontade de participar. Nós estamos nesse grande projeto ali em Águas Claras. O que mais tem impressionado as pessoas ali? O número de irmãos que lá vão, a unidade. Sexta-feira passada, por exemplo, o grupo de pandeiros, os instrumentos, irmãos e irmãs, as cadeiras, aquele grupo, os irmãos distribuindo folheto. Então as pessoas passam e ficam atônitas. Desce do metrô, alguém entregando o folheto. Vai passar por um outro caminho, tem outro lá na frente. Está vindo alguém de lá para cá, um folheto. O grupo de pandeiros toca. Ele para, começa os instrumentos. Alguém cantando, levanta todos, ora. Então o povo fica impressionado com a nossa unidade, com a nossa união. E isto já começa pessoas a querer fazer parte conosco. É nisto que a igreja cresce. O que fez a igreja primitiva crescer? A união do povo. E era uma união cara, viu, irmãos? Porque para pertencer à igreja primitiva, tinha que abrir mão de bens e tinha que arriscar a vida. Mas eles fizeram isto. E a Bíblia diz que poucos dias a igreja já contava com mais de 5.000 pessoas fazendo parte dela. Você com a sua família unidos na casa do Senhor, a sua casa é forte. Sua família é forte. Você com o seu casamento unido na sua igreja, o seu casamento é forte. O jovem estudante universitário unido na sua igreja, ele se torna forte. Agora, irmão, desunido, separado, ilhado, ninguém vai para frente. Ninguém constrói, ninguém chega a lugar nenhum. Pode ter talento, pode saber fazer coisas,
mas se separar, não acontece nada. É a mesma coisa de você pegar numa fogueira bem acesa, você pegar um tição e pôr lá do outro lado. Daqui a pouco ele está fumegando e daqui a pouco está só o tição apagado. Assim é quando nós afastamos uns dos outros. Esse que vos fala tem pago um alto preço pela unidade. Eu tinha muitos motivos, irmãos, pelo que já passei, para não querer nada convencionalmente e tal. Mas eu aprendi na palavra de Deus que a unidade, custe o que custar, ela vale a pena. É melhor estar unido com todos os defeitos e dificuldades, porque nós unidos nós somos mais fortes. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos então aqui já partir para o encerramento, aonde eu concluo no número 7. Sendo assim, então a igreja lê comigo aí. Primeiro, em unidade, nossa igreja é uma comunidade terapêutica e abençoada. Você crê nisto? Você sabe o que é uma comunidade terapêutica? É uma comunidade curadora, que cura as pessoas. Irmãos, nós temos feito isto, viu? Eu tenho notado isto. Pessoas têm vindo aqui estar conosco. Parece que foi, não sei se no sábado, na ceia, o irmão esteve aqui acompanhando alguém, e ali fora ele me disse: pastor, eu estou impressionado, como eu vi a vida de Cristo aqui junto com vocês, a alegria. Glória a Deus por isso. Às vezes a gente não vê, irmãos, o que Deus está fazendo através de nós. E o vosso pastor, vocês sabem, eu ando por aí, pela misericórdia de Deus, pregando. Meus irmãos, às vezes a gente chega em lugar da saudade da nossa igrejinha aqui, sabe? Porque é bênção de Deus, né? Então Deus está construindo uma comunidade terapêutica. E eu quero dizer para os irmãos, aonde você tocar a sua mão, Jesus vai pôr saúde naquele lugar. Creia nessa autoridade de Deus sobre a sua vida. Nossos irmãos obreiros da igreja, os irmãos têm credenciamento de Deus para abençoar as pessoas. A mocidade, a membresia, a CIB, os varões, de um modo geral, esta igreja recebe autoridade de Deus para colocar as mãos e abençoar as pessoas. E aonde os irmãos pôr a planta do vosso pé, ali estará a bênção de Deus. Por isso que o vosso pastor tem ensinado vocês, irmãos, a ser luz do mundo, sal da terra, renunciar ao pecado, abandonar qualquer tipo de acordo com as trevas, com o mundo e com o pecado, para que nós sejamos autênticos representantes de Deus aonde nós chegarmos. Agora vamos então à segunda. Em unidade, nosso relacionamento com Deus e nosso culto serão livres da hipocrisia e da religiosidade. 3. Em unidade, vamos amadurecer como pessoas e como comunidade. 4. Em unidade, teremos mais autoridade para resistir aos ataques do inimigo. 5. Em unidade, seremos mais fortalecidos e enriquecidos pela singularidade de cada membro. 6. Em unidade, exerceremos um poder de atração para que as pessoas conheçam a Jesus. Eu creio que os irmãos perceberam que esse é um resumo do que nós estudamos, ok? Vamos juntos ler a conclusão, igreja? Você crê que seus amigos podem ser atraídos pela unidade de nossa unidade? Jesus intercede pela unidade da igreja com 3 grandes objetivos: a evangelização do mundo, a manifestação da glória de Deus por intermédio da igreja e o aperfeiçoamento dela. A unidade da igreja atrai os pecadores a Cristo. Glória a Jesus.
Então, meus queridos irmãos, vamos construir portas em nossas vidas. Ore a Deus, dizendo: Senhor, que de qualquer lado que chegar alguém, encontre entrada na minha vida. Que eu seja uma porta aberta para as pessoas. Oh, meu irmão, minha irmã, quantos crentes vivendo de migalhas, uma vida sofrida, amargurada, porque não busca a unidade. Vamos combater isso na nossa vida. Vamos buscar a unidade. Jesus quer nos dar uma vida sobremodo maravilhosa, abençoada e abençoadora. Jesus quer abrir as portas da bênção para cada um de vocês, cada um de nós. Nós estamos precisando muito da bênção de Deus. E a nossa unidade vai atrair o coração de Deus. Em nome de Jesus. A igreja recebe esta palavra com o coração aberto. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos agora à parte musical e logo em seguida já encerraremos.